B. O tema é o capitalismo globalizado. O surgimento do capitalismo. A partir do século XVIII, ele substitui o feudalismo, ou seja, até o século XVIII, o sistema econômico era de serviço de servidão. O feudalismo trabalhava dessa forma. O senhor sucerano prestava uma aliança com os vassalos, e os vassalos prestavam trabalho ao senhor feudalista. Só que, a partir da Revolução Industrial do século XVIII, o feudalismo sai do sistema europeu, que é europeu, e entra o capitalismo globalizado para todo mundo. O capitalismo surgiu no continente europeu com a primeira e segunda Revolução Industrial inglesa. Esse sistema político-financeiro, ele tem uma função. O sistema político-financeiro capitalista, ele tem um monopólio econômico dos países ricos e desenvolvidos, ou seja, os países ricos e desenvolvidos controlam economicamente a política interna e externa e controla todos os países que são membros e países pobres em desenvolvimento, que não tem tecnologia, não tem desenvolvimento. Então, o sistema capitalista, ele controla de todas as formas a política econômica e a política interna e externa no mundo globalizado. Surge também no sistema capitalista as corporações financeiras. O que são corporações financeiras? São grandes bancos que intervêm nas políticas internas e externas. Exemplo, o FMI é o Banco Mundial Internacional. É ele que presta socorro tanto a países ricos, desenvolvidos, como a países subdesenvolvidos, pobres. E esse dinheiro está vinculado ao Tesouro Americano. Tá? O FMI controla dessa forma a política externa. Exemplo disso, o Brasil, a Argentina, a Venezuela, os países da América Latina sofreram muito com essa intervenção do FMI nas décadas de 1960, 70, 80 e 90, por intermédio da influência da política americana capitalista na América Latina. Então, o FMI é um banco internacional criado pelos Estados Unidos que controla toda a política econômica na América Latina e nos seus países aliados. Tá? Então, essa é a função do FMI. Existe o BIRD. O BIRD ele suaviza aí. O BIRD é o Banco Interamericano para a Reconstrução e Desenvolvimento. Ele tem função de prestar socorro econômico a baixíssimos juros aos países que sofrem catástrofes naturais, como terremotos, maremotos e tsunamis. A exemplo disso, por exemplo, é o terremoto no Haiti, na década de 2010, as catástrofes das grandes enchentes que surgiu aqui em Pernambuco em 2010, quando o governador Eduardo Campos e o presidente Lula pegou o dinheiro do BIRD para socorrer as questões de calamidades públicas. O BIRD ele tem essa função, não só emprestar dinheiro aos países latinos, mas a qualquer país que tenha dificuldade econômica com as catástrofes naturais. Tá bem? Essa é a função do BIRD. As diretrizes do capitalismo. Como o capitalismo controla tanto a economia mundial como a economia dos países em desenvolvimento e subdesenvolvido. Vamos por partes. Os países ricos é quem controla a política econômica externa internacional, ou seja, os países ricos, o sistema capitalista dos países ricos controla toda a política externa internacional. Tá bom? Então, os países pobres, eles são submetidos e são diretamente influenciados ao capitalismo internacional dos países ricos. Vamos ver o sistema. O sistema neoliberal, ele é introduzido pelo grande mentor Adam Smith, um inglês escocês. Ele diz que a lei da oferta e procura é quem controla o comércio mundial, tá bom? E ele diz o seguinte, que o Estado tem que intervir o mínimo, tem que criar leis o mínimo, deixar o mercado, comércio internacional que controla o desenvolvimento desses países. Então, o sistema neoliberal, ele é livre
para os grandes países ricos ditarem as regras do jogo no comércio internacional. E os governantes dos países locais vão intervir, vão automaticamente não criar leis que interrompam esse sistema neoliberal do capitalismo dentro dos países. Tá bom? Outra coisa, o sistema neoliberal ele é introduzido no sistema capitalista a partir de 1945. O capitalismo ele surge no século XVIII, mas a partir da Segunda Guerra Mundial ele ganha muito mais força com a nova ordem mundial, onde o mundo inteiro torna-se totalmente, basicamente, mais de 90% dos países do mundo inteiro hoje são capitalistas. E o sistema capitalista ele tem um cunho, um braço forte, que é os norte-americanos, é os Estados Unidos que controlam a Europa Ocidental, o Sudeste Asiático, os países latinos e a África, tá? Então, automaticamente, o sistema capitalista existe desde o século XVIII. Mas, para reforçar mais ainda, é criado uma teoria capitalista chamada de sistema neoliberal, que começa a ser introduzido com mais firmeza, mais força ainda depois da Segunda Guerra Mundial. Um exemplo de um presidente que mais introduziu o sistema neoliberal para os Estados Unidos foi o Ronald Reagan em 1979 e, em subsequência, a primeira-ministra da Inglaterra, chamada Margaret Thatcher, que introduz a partir de 1979 a 1990. Uma coisa interessante, o sistema neoliberal acabou o desenvolvimento, a década maldita econômica para os países latinos é conhecido como 1980 e 90. O sistema neoliberal ele fechou a economia, deixou a economia dos países pobres fechada e automaticamente a dependência econômica dos países ricos, principalmente o FMI que controlava esses países, tá bom? Então o sistema capitalista ele é introduzido e o sistema neoliberal orbita em toda a política externa dos estados pobres e subdesenvolvidos. E quem é que controla toda essa política internacional? É os Estados Unidos. Surge também no capitalismo, depois da Segunda Guerra Mundial, o dólar. O dólar é uma moeda americana, é uma moeda internacional pelo acordo de Bretton Woods. Bretton Woods foi criado esse acordo em 1944, antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. E assim que terminar a Segunda Guerra Mundial, o dólar torna-se oficialmente a moeda internacional para automaticamente ser a moeda que controla os grandes movimentos das bolsas de valores no mundo inteiro. Ou seja, as bolsas de valores hoje funcionam com a moeda do dólar. O dólar é a moeda internacional. O FMI, o que é a função do FMI no sistema capitalista? Esse banco é um banco internacional, tá bom? Que empresta dinheiro aos países com dificuldade econômica, tanto países pobres como países ricos, tá bom? Tá passando um avião agora aqui, vamos ver se não atrapalha aqui, vamos lá. Os países subdesenvolvidos pobres, eles são controlados diretamente pela política externa dos países centrais. Eu sublinhei aí países centrais. Países centrais são os países ricos desenvolvidos. É um grupo seleto chamado G7 que controlam os países africanos, controla os países do Sudeste Asiático e controla os países latinos. Vamos por partes agora. Na América Latina, a maior influência na política internacional, na intervenção, é os Estados Unidos para os países pobres na América Latina. Na África, a Europa Ocidental controla e manipula a política internacional dentro dos países africanos. Na Ásia, é o Japão que controla aquela área da Oceania, toda aquela questão econômica, tá bom? Então, os países centrais, eles têm seus blocos de influência, que são países ricos que controlam outros países pobres.